falando de judiciário com a Manuela Alcântara. Manu, muito bom dia, é um prazer te ter aqui em pleno feriado, sempre é bom. A gente está sempre nessa mesma paletinha. O Zuc estava aqui de azul, eu brinquei com ele que era chá revelação, e a gente também está um pouco chá revelação, você com um azul um pouco mais escuro, para falar sobre isso aqui, ó, que está embaixo da gente. Em meio à crise de imagem no STF, o Flávio Dino foi lá, fez um artigo defendendo uma reforma do judiciário. É um ponto interessante, que também vai chamar bastante atenção, né, Manu? Bom dia, Nath. Acho que já boa tarde, né? Meio-dia 16. Exato. Para quem já almoçou, né? Coisa. Bom estar aqui falando com você nesse feriado. Eu tô aqui igual o Zuc, defendendo o lado dos meninos. Vamos ver quem vai ganhar, se vai ser meninos de azul, meninas de rosa, então. Pois é, Nath, você estava falando agora com a Camila também sobre a questão do julgamento que começa amanhã na segunda turma, né, sobre a prisão de Paulo Henrique Costa e também do advogado Daniel Monteiro, né, sobre aí a questão do Master. E uma coisa que você pontuou bem é que mesmo se eles formarem maioria para manter essa prisão ou para revogar já amanhã, os ministros ali da segunda turma, eles precisam concluir esse julgamento na sexta-feira. Amanhã tem uma peculiaridade, Nath, que os advogados podem mandar as sustentações deles até 10h59, que é quando começa o julgamento virtual. Já às 11 horas, a gente já vai ter acesso ao voto do ministro André Mendonça, que é o relator do caso Master no STF. Então, até às 10h59, os advogados podem mandar aí a defesa dos seus clientes, né, dizendo por que eles estão envolvidos ou por que eles não estão envolvidos, por que eles devem ser soltos. Lembrando que Paulo Henrique está na papuda, aqui em Brasília, né? Ele já foi transferido imediatamente ali para o complexo penitenciário da Papuda, que é a Papudinha onde Bolsonaro estava, é ali no mesmo complexo, mas é diferente, né? O Paulo Henrique estava em outra área ali no complexo penitenciário da Papuda. Mas falando aí sobre Dino, eu acho que está tudo relacionado, né, Nath? Porque essa crise de imagem que hoje o Supremo Tribunal vive, ela está muito relacionada com o caso Master. A gente viu ali, a partir de novembro do ano passado, quando Daniel Worcaro foi preso ali no dia 17 de novembro, a gente começou a ter uma noção do que estava por vir, né? Ele foi preso ali por uma decisão da Justiça Federal. Logo em seguida, um pedido do advogado levou esse caso para o Supremo, né, pela alegação ali de que havia um deputado federal. Então, pela prerrogativa de foro, esse caso acabou subindo para o Supremo Tribunal Federal e caiu na relatoria do ministro Dias Toffoli. E a partir daí a gente viu muita coisa acontecer, né? O ministro Dias Toffoli tinha ali uma empresa da família que estava associada ao resort de Itaiaia, que tinha fundos ligados ao Banco Master e ainda assim continuou como relator. Então, houve aquela reunião ali do dia 12, né, de dezembro, que os ministros conversaram sobre, foi quando também Dias Toffoli assumiu pela primeira vez que a empresa dele tinha ali cotas, né, no Itaiaia. Então, houve aquela reunião, ele foi tirado da relatoria, o ministro André Mendonça assumiu, teve crise com a Polícia Federal, teve crise com a PGR, teve aí a crise com o ministro Alexandre de Moraes também, né, devido àquele contrato de 129 milhões com o escritório da esposa dele. Então, tudo isso acabou ensejando no ministro Edson Fachin, que é o presidente hoje do STF, ali a vontade de trazer um código de conduta para o STF. Só que esse código ele foi rejeitado, Nath. Assim, os ministros não aprovaram, ele não chegou a fazer um texto, ele colocou a ministra Carmen Lúcia como relatora, não chegou a apresentar ainda um texto, nem nada disso, mas nos bastidores ali, grande parte dos ministros do STF rejeitou já esse ministro Gilmar Mendes, ministro Alexandre de Moraes, ministro Dias Toffoli, todos esses nos bastidores ali se colocaram com um posicionamento contrário, porque o entendimento deles é que a Loman,
as leis, né, já trazem esse posicionamento de como um juiz tem que se posicionar. Pois bem, diante de todo esse cenário, ontem o ministro Flávio Dino trouxe aí uma nova proposta de reforma do judiciário, né? O ministro Flávio Dino publicou um artigo no portal de notícias ICL. Ele expôs aí esses 15 pontos, né, de sugestão dessa nova reforma do judiciário. A assessoria dele passou para a gente, depois da exposição do artigo, esses 15 pontos. E ele traz ali questões muito sensíveis para o judiciário, né? Que é a questão, que são bandeiras dele também, Nath. Se a gente for analisar aqui, o ministro Flávio Dino, ele já tem atuado aí na questão dos penduricalhos, né? E aí isso envolve todos os magistrados. Ele deu uma decisão recente sobre a questão da punição de magistrados que cometem, né, infrações. Ele se colocou contra a questão da aposentadoria compulsória ali pelo CNJ, né, para magistrados que ali infringem as normas da profissão, né, ou que incorrem em crimes mesmo. Ele diz que esses magistrados precisam perder os cargos. Eles não precisam ser aposentados compulsoriamente, porque isso aí viria como uma forma de prêmio. Então, nesses 15 pontos, ontem eu até trouxe uma matéria bem completa, coloquei um ponto a ponto ali, né, de tudo que ele falou, mas eu acredito que o principal mesmo seja a questão de uma, junto aí, né, nessa mesma linha do ministro Fachin, de uma conduta, né, de estabelecer regras ali que coloquem... Ele usou uma palavra, ela me fugiu aqui agora, mas eu vou achar. Controle do abuso de poder. Foi exatamente isso que ele colocou, que controle, né, esse abuso aí que muitas vezes as pessoas consideram. Quando a gente vê... Ontem mesmo eu publiquei uma matéria de uma desembargadora que estava dizendo ali que essa limitação dos penduricários de magistrados de todo o Brasil era muito ruim, que os colegas delas já não conseguiam pagar médicos, que os colegas dela estavam enfrentando dificuldades financeiras e que daqui a um tempo, né, por todas essas restrições que foram feitas, a magistratura ia acabar sendo comparada ali ao trabalho escravo. Não é exatamente essa árvore, essa aspa, mas ela falou que os juízes estariam em regime de escravidão, né? E aí eu fui checar o contra-cheque dessa magistrada, que é do Tribunal de Justiça do Pará. Só no mês passado, ela recebeu R$117 mil. 117,8 mil reais, vamos ser um pouquinho mais precisos. E assim, olhando o contra-cheque dela no mês de dezembro, R$140 mil. Então, assim, são essas distorções, são essas questões que o ministro traz dentro desses 15 pontos aqui que ele coloca. É muito mais abrangente do que isso, mas é isso, é para coibir mesmo, né, esses abusos de poder. Então, ele coloca ali muito claro uma coisa que ainda não foi posta pela ministra Carmen Lúcia, né, dentro do pedido do ministro Edson Fachin, do Código de Conduta, mas o ministro Dino faz aí essa proposta dele. Eu conversei ontem com a assessoria do ministro Edson Fachin. O ministro Edson Fachin enviou para a gente ali uma fala, né, de que ele via com olhos muito bons, né, esse documento do ministro Flávio Dino, e que ele trazia ali pontos importantes que precisam ser tratados, né? Fortes, sensíveis, mas que precisam ser tratados. Pois é, Manu, a opinião pública também pauta muito o legislativo. A gente teve na semana passada com o fim da CPI do crime organizado, que começa lá no final do ano passado, focando as facções criminosas, PCC, Comando Vermelho, e termina com foco em Daniel Vorcaro, em Banco Central, mas indiciando ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso gera também uma grande confusão. Um deles, que foi indiciado ali no relatório que foi rejeitado, então realmente não houve o indiciamento, mas tinha ali no relatório, foi Gilmar Mendes,
que dos 3 ministros que foram ali do STF foram Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. E teve também o Paulo Gonet, PGR. Mas Gilmar Mendes foi para cima com tudo de Alessandro Vieira, relator da CPI do crime organizado, mas acho que é importante pontuar que o legislativo ele sempre é pautado pela opinião pública, né? Datafolha fez pesquisa, mostrou que 75% da população brasileira acham que o Supremo está com poder demais, mas ao mesmo tempo também acham que para 71% o Supremo tem um valor fundamental para a Constituição ser respeitada, né? Para a Constituição atuar dentro da democracia brasileira. Então, não tem como fugir do assunto e é isso que o ministro Dino está pontuando aí. Basta saber se os outros ministros vão aí na mesma direção do Dino, do Fachin, da Carmen Lúcia. Tá difícil ali, né, a mobilização. Manu, você já trouxe isso de certa forma. Sim. A primeira vez, né, Nath, que ministros do Supremo Tribunal foram indiciados aí por uma CPI. Isso provocou forte crise dentro do Supremo, né? Inclusive ali os ministros conversaram, se reuniram por causa desse... Não foi um indiciamento, né? Como você disse, estava ali no relatório do Alessandro Vieira, mas foi rejeitado logo em seguida. Mas o ministro Gilmar Mendes reagiu fortemente. Houve ali também conversas, né, ali no âmbito da presidência do Supremo Tribunal Federal, mas isso demonstra esse clima que está ali dentro e fora, porque é isso, essa pesquisa do Datafolha também fala sobre a confiabilidade nos ministros, né? Ali coloca em quais ministros confia, quais não confia. Então, a população está sentindo isso porque é exatamente isso que você falou. O Supremo Tribunal Federal é o defensor da nossa Constituição. Então, quando ele defende a Constituição brasileira, quando ele está ali julgando casos, né, diretamente ligados à nossa norma maior, ele está atingindo diretamente a vida da população. Então, nesse caso master mesmo, e quando a gente fala de CPI do crime organizado, a gente teve diversas decisões de ministros que ali derrubaram quebras de sigilo, né, que isentaram algumas testemunhas de irem até a CPI para prestar depoimentos. Então, eles interferiram diretamente, né? Obviamente, não há nada ilegal, Nath. É prerrogativa mesmo dos ministros do STF darem essas decisões. Mas eles interferiram diretamente no trabalho da CPI, que foi uma das grandes reclamações aí até de Alessandro Vieira, né? Então, esse caso do Código de Conduta, uma coisa que o ministro Flávio Dino frisou ontem nesse artigo, é que já existe, há 22 anos, foi realizada a última reforma do Judiciário. Então, o que ele fala é que urge de uma mudança, urge de um aperfeiçoamento ali do que pode e o que não pode. E esse momento é um momento de muito fervor, né, dentro dessas informações. E os olhos estão voltados para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Lembrando, Nath, que a gente está no ano eleitoral. Então, ali, os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles têm cadeiras cativas no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Nunes Marques vai presidir o TSE. A ministra Carmen Lúcia já anunciou que vai deixar a presidência antes do dia 4 de junho, né, que estava previsto aí para o ministro Nunes Marques tomar posse. Então, ali os ministros do STF, eles têm são eles que vão decidir. É ali o ministro Nunes Marques que vai pautar o que vai ser julgado no TSE nesse ano eleitoral. Vai ter questionamento de candidato X, de candidato Y, foi infringida alguma regra eleitoral, é ele que vai colocar em pauta, é o presidente do TSE que coloca em pauta esse julgamento, né? Vão ter candidaturas que precisarão ser julgadas. Eu vou colocar o meu nome ali, né, para ser candidato. A Justiça Eleitoral vai aprovar? Provavelmente isso vai chegar nas mãos dos ministros do TSE. Então, assim, há uma força muito grande desses ministros, né, no futuro mesmo do país, no presente e no passado. Então, os olhos estão todos voltados para o STF. Quando o ministro Dino traz esses 15 pontos,
ele quer balizar isso. Inclusive, em um dos pontos ali colocados, ele diz que o TSE deve pautar com celeridade os julgamentos, né? E aí eu coloco aqui 2 julgamentos que a gente teve esse ano, que foi o julgamento do senador Jorge Seife, que ficou 2 anos parado. O julgamento de Cláudio Castro ficou igualmente parado também, e agora ele foi aí julgado, né? E a gente está vendo toda essa movimentação ali para quem é o governador do Rio de Janeiro, como que isso vai ser decidido, as questões da Alerj, você citou aqui a ação do PDT. Então, assim, são questões que, se a gente for ver, as decisões do Brasil estão aí todas passando pelo STF, e quando o ministro traz esses 15 pontos, é justamente para tentar balizar. Isso não está valendo, Nath, não é uma decisão, não é uma imposição, nem uma liminar. É uma sugestão do ministro Flávio Dino, que deve ser discutida pelos ministros. Não tem nada certo, não houve um comentário, somente do ministro Edson Fachin mesmo, né, que falou que é um assunto necessário de ser tratado, mas é uma sugestão que vem dentro desse momento aí, dessa crise de imagem do STF como um todo, né? Perfeito, Manuela Alcântara. Vou te liberar para você curtir o seu feriado, mas, claro, vamos falar um pouquinho, muito rápido, da aniversário